Olá, Lajadense empata, fica em primeiro e agora vai às semifinais em Rio Grande. O Internacional venceu o Bahia, voltou ao G4, o Grêmio empatou com o Coritiba, está em sétimo. E a LAF? A LAF tem o gol 100 do Chico, agora, papo de boleiro. Olá, e o Lajadense empatou em 1-1 com o Grêmio lá em Eldorado do Sul, fica em primeiro e agora vai ter que ir a Rio Grande enfrentar o Vovô lá no Alto da Puso pela Sul Fronteira. Exatamente, Marcos, com o empate lá no CT Eldorado, lá em Eldorado do Sul, a gente acabou confirmando a primeira colocação no saldo de gols e aí enfrenta o quarto colocado nessa chave, que no caso é o São Paulo. A outra semifinal será entre o Grêmio B e o Guarani de Venâncio, mais complicado aí para definir quem serão os finalistas dessa Copa Sul Fronteira. O Lajadense esteve ganhando do Grêmio lá em Eldorado, saiu na frente com o gol do Matheus Santana, acabou cedendo um empate aos 42 da segunda etapa, um gol do Jefferson, que é um dos meninos aí da base do Grêmio, né, e com o resultado mesmo assim acabou com o regulamento embaixo do braço, acabou confirmando essa primeira colocação, que traz as vantagens de jogar o segundo jogo em casa, né, inclusive se houver de uma eventual final, a decisão será aqui no Estádio Alvezul. Cheio de decisões. Você já está sabendo que a decisão da Supercopa também será aqui. Começa semana que vem, agora domingo, o primeiro jogo lá em Rio Grande. Bom, e sabe algo sobre o São Paulo, assim, que dê para ter uma expectativa? Na verdade, esse ano, né, o Lajadense nessa Copa Sul Fronteira se enfrentaram duas vezes, né? Foi um empate lá em Rio Grande, o Lajadense acabou cedendo o empate também no final do jogo, e aqui a vitória de 3-1, né, ainda nessa primeira fase, com um time misto. Então o São Paulo não deve assustar, não. Fez uma campanha bem regular, assim, confirmou essa classificação até por percalço dos outros equipes, né, que vieram tropeçando, acabaram saindo da zona de classificação. Mas o São Paulo acho que não mete medo, não. Pelo que o Lajadense vem jogando e já demonstrou nessa Copa Sul Fronteira, deve conseguir a classificação com certa facilidade. Bom, e quem teve, não foi fácil, né? Porque o placar de 3-2 não é fácil, mas pelo menos foi bonito e empolgou a galera na noite de sábado, jogo da LAF e ADS pela Lupicínio Rodrigues, 3-2 com gol 100 do Chico. Olha, fazia tempo que eu não vi um jogo de futsal tão bom. Fazia horas, assim, olha, jogo envolvente, empolgante para a torcida que compareceu ao Complexo Esportivo da Univates. A LAF saiu perdendo por 2-0, tomou um gol logo com 30 segundos de jogo, depois o time de Saranduva ampliou, esse resultado estava levando a partida para uma prorrogação, e mesmo assim a LAF teria vantagem do empate, né? O Edson acabou descontando logo depois do segundo gol do Saranduva, foi para 2-1, o primeiro tempo encerrou assim. Aí na segunda etapa, pressão, jogo franco, jogo aberto, né, o goleiro Chico, faltando 16 minutos, acabou dando, você estava falando que um pataço de fora da área, e acabou marcando o gol de empate, que já daria classificação para a LAF, né, o gol 100 do goleiro Lajadense, e depois, assim, no desespero, o time de Saranduva veio o goleiro Linha, acabou sofrendo o terceiro gol, que foi o gol da vitória da LAF. Um jogo muito interessante, assim, a LAF mostrou muita capacidade de reação, né, jogando em casa, e agora tem o clássico contra a STF, né, a STF confirmou sua classificação contra o Bento, foram 2 vitórias do time de Teotônia, tanto em Teotônia quanto lá em Bento Gonçalves, 2 por 2-1, e está nessa fase semifinal, envolvente a semifinal do Copa Lupicínio Rodrigues, vai ser muito bom para nós aqui, clássico regional definindo o primeiro semifinalista dessa competição. Técnico Morruga lá na técnico Morruga, STF tem um elenco bem forte, Luiz Adriano, tem jogadores de renome de futsal gaúcho aí, não vai ser fácil não para a LAF. E, bom, tanto que conseguiu despachar o Bento. O Bento sempre foi xarope. O Bento sempre teve jogadores, o Silon, né, um pivô chato ali na frente, jogador artilheiro da Série Ouro do ano passado, né, acabou não dando certo no Atlântico, acabou voltando para Bento Futsal. E aí, mas é um jogador matador, mas não conseguiu fazer frente à defesa de Teotônia, que tem jogadores ali de muita movimentação, tem o Linguiça, conhece o Linguiça? Pensa! O Linguiça está lá na STF, então vai ser um jogo bem interessante contra a LAF aí, a LAF ainda que tem uma vitória e uma derrota nessa Série Ouro, um dos dois houve o clássico aí, essa equipe se enfrentaram. Bom, e o Internacional de Porto Alegre, em Porto Alegre, 2-0 em cima do Bahia, fez com que o Colorado voltasse ao G4, continuasse ali no grupo especial daquele grande bolo da frente, né? Pois é, não, o Inter liquidou a partida aí no primeiro tempo, né? Todo mundo tinha aquele calafrio que o Bahia pudesse, mais uma vez, o Inter naquele seu estilo Walking Dead, né? Tipo, o Bahia também está na zona de rebaixamento, mas o Inter tratou de despachar logo a primeira etapa, fez um gol com o Alan Patrick e depois com o Nilmar, os dois no primeiro tempo, tomou conta do jogo, o goleiro Alisson acho que fez uma ou duas defesas na segunda etapa. Bonitas, diga-se de passagem. Bonitas, diga-se de passagem, não teve muitos outros sustos não, o Inter confirmou
essa vitória contra um dos lanternas e caminha de novo ao seu lugar no G4, apoiado pelo empate do Corinthians no clássico com o Palmeiras, né? Então o Inter aí voltando à terceira posição, jogo de muita movimentação e tal. O Inter mostrou algumas peças interessantes, como a questão do Alan Patrick, que voltou a jogar muito bem, né? Foi um dos responsáveis, assumiu o protagonismo do meio campo no lugar do D'Alessandro, que teve mais uma vez apagado, né? O Inter acabou custando mais 3 pontos importantes aí nessa retomada do G4. Vamos ver o que o Abelão falou depois desse jogo, dos 2-0. Vem aí elogio para o William, elogio para Nilmar, e também ele fala um pouco desse próximo jogo, que vai ser sinistro o jogo. Lá na Vila Belmiro, o Internacional nunca ganhou do Santos. Quem sabe, né? Vê o Abelão aí. Vamos lembrar do jogo do Figueirense. E o Bahia depois se atirou. Não tem mais nada a perder. Nós tivemos 3 contra-ataques, podíamos ter matado o jogo. Sofremos, mas defendemos bem. Meu goleiro fez 1, 2 defesas na segunda parte difícil e conseguiu a vitória. Então é aquilo, nós arriscamos no primeiro tempo, marcamos pressão, foram 14 ou 12 finalizações contra 4. Fizemos os gols, aí você começa a, né, passar a página para trás. Caramba, o negócio não está bom, vamos segurar, vamos... o William até deu uma saída no segundo tempo, quando eu falei com ele, não precisa sair mais, cara, 2-0. Fez uma outra grande partida. Então, muitos jogadores no nível individual cresceram hoje. Isso para nós foi bom. O Nil conseguiu fazer o gol, isso deu puxou 3 contra-ataques no primeiro tempo, excepcionais. Mas no segundo tempo também o adversário teve mérito, né? Se atirou, começou a nos botar mais para trás, mas nunca abdicamos do contra-ataque. Você falou aí, né, Abel, que o Inter volta para o bolo. Faltam aí 7 jogos para acabar o campeonato. Dá para dizer que do primeiro ao 7º vai ficar essa briga para esse bolo? E aí eu te pergunto, o que vai ser preponderante? Qual é o detalhe que o Inter vai ter que fazer a mais do que os outros para conseguir garantir essa classificação para a Libertadores? Não, o Inter hoje ele não precisa fazer mais que os outros. Agora ele vai ter confrontos diretos contra o Atlético, contra São Paulo, contra Grêmio. São jogos que podem definir muita coisa, né? O próximo jogo também vai ser um jogo fundamental para nós. O Inter, não sei se estou bem certo, já ouvi alguma coisa, não estou garantindo. Parece que não ganha na Vila Nunca? Notícia boa essa. Nós temos que ir lá tentar ganhar um jogo. Esse jogo vai ser fundamental. E depois, quando tu bater com os outros, se você trocar pontos, não perder, de repente não ganha, mas não perder, é fundamental. Então, acho que se tornou um jogo estrategicamente muito importante para nós domingo que vem. O Abel deu uma demonstração, quando ele elogia o William, que ele diz assim, já estava 2-0, não vai mais. Ele diz, William, fica. Mas o William foi e estava indo. Aí de vez em quando o William ia. Isso até é uma observação que o pessoal da imprensa de Porto Alegre tem feito. A questão falando do Williams e do Arangues, são os 2 volantes. Por que o Arangues está jogando menos do que vinha jogando? Né? Isso foi uma orientação do próprio Abel. Na verdade, como o Abel se ressente da falta do Wellington, que está operado, só volta no ano que vem, que fazia a questão do cão de guarda da defesa ali, hoje quem faz isso é o Williams. Só que o Williams é aquela pomba, né? Está sempre indo e tal, e não guarda a posição. Então o que o Abel passou para o Arangues? Você tem que ficar e ajudar o Williams, senão nós vamos tomar a bola nas costas sempre. Né? E por isso que a defesa do Inter toma tantos gols e tudo mais. Tem um buraco no meio campo. Então o Arangues está fazendo essa questão mais defensiva e não está chegando tanto ao ataque. Claro, perde-se muito, porque a qualidade do chileno é indiscutível, né? Bom. Tanto para gol, quanto para chute, quanto para passe. Então o Inter está sacrificando, quem sabe, um jogador aí que poderia estar desempenhando uma outra função bem mais produtiva para a equipe. Essas analogias com animais, zoonalogias, eu tô indo bem, né? Cães na semana passada, agora a pomba Williams. Cara, isso aí é estudo. Bom, e estudo quem terá que ter é o técnico do Grêmio, o Felipão, porque ele tem pela frente aí jogos difíceis, jogos importantes, e tem que voltar e confirmar a sua presença no bolo. Ele caiu para 7º lugar agora com empate 1-1 lá em Curitiba. Isso aí, o empate até acabou sendo comemorado, porque o Grêmio tomou bola na trave no segundo tempo do Curitiba, quando estava 1-0 já para o time paranaense, e foi buscar o gol de empate aos 39 minutos com o Riveiros.
Então o Grêmio não conseguiu desenvolver seu futebol lá no Couto Pereira, jogou muito abaixo do esperado, né, e trouxe para casa um ponto que pode ser assim comemorado, ainda que a distância do G4 não se aumentou tanto, né, continua naqueles 2 pontos. Então o Grêmio aí tem condições de buscar uma vitória em casa agora, feito Vitória, se não me engano, agora no final de semana. Parece que é. Isso, e a preocupação bate em cima dos pendurados, né, porque depois do Vitória é clássico. É o Grenal, dia 9 de novembro, clássico Grenal na Arena, 17 horas. O Barcos, o Marcelo Groy, o Pará, o Rodolfo e o Felipe Bastos, se forem a campo, vão a campo pendurados nessa partida contra o Vitória aí, que provavelmente não deve poupar ninguém o Filipão, porque é jogo para 3 pontos, assim como o clássico. Grêmio do último sábado teve nomes como Eric, confirmando bom desempenho. Nicolas Careca entrou também, exato, né? São as apostas do Filipão que ele está colocando em prática não só nos treinamentos, né? A gurizada vem atuando nos treinamentos muitas vezes entre o time titular e ele tem colocado para jogar mesmo, até porque muitos dos figurões, vamos dizer assim, do Grêmio não tem dado resposta positiva. É o caso de Fernandinho, é o caso de outros jogadores aí que não tem conseguido de uma forma homogênea dar uma sequência de boa, uma regularidade de boas atuações. A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou no sábado, quase todos os jogos foram no sábado, mas hoje à noite, nessa segunda noite, ainda tem um jogo, Diogo. Tem o São Paulo enfrentando o Goiás. O São Paulo pode se diminuir a vantagem para o líder Cruzeiro para apenas 5 pontos. É isso aí. E os demais resultados? Rodada então para nós na tela, rodada do sábado, todos os jogos no sábado. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-1, o Palmeiras ficou no empate com o Corinthians em 1-1, o Figueirense também empatou com o líder Cruzeiro em 1-1, o Cruzeiro vem tropeçando aí. O Cruzeiro quer dar o título para alguém, ninguém quer pegar, eu acho, né? Ninguém quer essa taça. Ninguém quer. O Curitiba ficou no 1-1 com o Grêmio, o Atlético Mineiro fez um grande jogo com o Sport, venceu por 3-2, o Vitória fez 3-1 no Criciúma, a Chapecoense ficou no empate com o Santos em 1-1, o Botafogo fez 2-1 no Clássico Carioca lá em Cuiabá, 2-1, o Inter fez 2-0 no Bahia e hoje, fechando a rodada, o São Paulo enfrenta o Goiás no Morumbi. Bom, com esses resultados, a classificação... Ficou assim então, vamos lá na tela para nós aí, o Cruzeiro segue líder com 64 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 54, do Inter com 53 e do São Paulo com 53. São Paulo hoje pode ir a 56. O Corinthians aparece em quinto com 53, seguido do Fluminense com 51, do Grêmio com 51. Depois vem o Santos com 46, o Goiás com 41, aí já quebrou, né? Depois do Santos ali, eu acho que a briga pro G4 já terminou. O Goiás aparece com 41, seguido do Atlético Paranaense com 40. Virando a página, a gente tem o Flamengo com 40, o Sport com 37, o Figueirense com 36, o Palmeiras com os mesmos 36, seguido da Chapecoense com 36, do Vitória com 34. Abrindo a zona de rebaixamento, o Botafogo com 33, o Curitiba com 33, o Bahia com 31 e o Criciúma com 30. O Corinthians que teve julgamento, tem julgamento nesses dias, pode perder 4 pontos. O julgamento estava em andamento, até quando a gente veio gravar aqui não tinha encerrado ainda o julgamento, o caso Petros pode perder 4 pontos. O que não deve acontecer, né? Mas a gente vai aguardar a decisão do STJD, mas é envolvendo o caso Petros ali, a inscrição irregular do jogador do Corinthians. E tem os resultados da Série B também? Tem, da Série B, que é o Vila Verdense, né? Na tela para nós aí, então. A rodada começou na sexta-feira, com a Portuguesa perdendo por casa por 2-1. O Avaí perdeu em casa por 3-0 pro Joinville. Líder da Série B aí, o Joinville a um passo quase da Série A do ano que vem. A América Mineiro fez 2-1 no América de Natal. O Ceará perdeu em casa pro Santa Cruz por 2-0. O ABC fez 2-1 no Paraná. O Bragantino fez 4-2 no Boa Esporte. O Vasco ficou no empate com a Ponte Preta em 1-1. O Náutico perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-1. E o Luverdense ganhou de 1-0 do Oeste. E o Vila Nova fez 4-1 no Sampaio Corrêa. É bom esse Luverdense. 12º antes de começar a... É isso aí, fantástico. Bom, nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, falar sobre esse jogo de hoje, o que vem durante a semana no Campeonato Brasileiro, enfim, todos os outros campeonatos que a gente está acompanhando. Até mais. Abraço.